Sua vida, viu, minha filha? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 40. Você que encontrou pode dizer: eu vou morar no céu? Em nome de Jesus. Quem não encontrou, diga: espere por mim. Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim o texto santo: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morte. E indo ele, apertava a multidão. Aleluia, glória a Deus. Você que tem Bíblia, agora pula juntamente comigo, versículo de número 51. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Verso 53. E riam-se dele, aleluia, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Glória a Deus. Ainda de pé, por gentileza, não desprezando a oração era feita, mas vamos fazer apenas mais um minutinho de oração ao Senhor. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero lhe agradecer nesta tarde, Senhor, deste dia. Pai amado, muito obrigado por essa rica oportunidade a qual o Senhor concede a todos nós de estarmos nessa casa de adoração para mais uma vez bendizer o Teu nome. Pai amado, eu costumo dizer, ó Deus, que lhe adorar, ó Pai, ir no templo, não é o fardo, não é o peso, ó Pai, e sim é o privilégio para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, os louvores foram entoados neste lugar. Chegou o momento da Tua poderosa palavra, Senhor, penetrar, ó Pai, os nossos corações. Deus amado, nós lhe pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha nos atingir de tal forma, a ponto de sairmos transformados deste lugar, completamente diferente da forma que nós entramos. Deus amado, exerce toda a Tua autoridade, que há no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor, e toma o ambiente desta casa, ó Pai, e eu lhe peço, Jesus, joga por terra todo impedimento, joga por terra toda barreira, Senhor, todo empecilho, tudo que impede, ó Pai, da Tua palavra está cravada na tábua dos nossos corações. Deus amado, eu lhe peço, Senhor, por intermédio, ó Pai, do Teu Espírito Santo, não sei, ó Pai, a forma que cada um entrar neste lugar, mas que Teu Espírito de vida, Senhor, que traz a paz que excede todo impedimento, vem estar sobre este lugar, Senhor, criando, ó Pai, atmosfera diferente, aonde o Teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus amado, usa o Teu vaso, Senhor, ele é pequeno, ele é falho, ele é imperfeito, mas ele é Teu. Glorifica Teu nome em nome do Senhor Jesus. A igreja pode bater palma e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olhem-me aqui, você breve objetivo naquilo que o Senhor, ora, me entregou, amém? O texto, ora, lido por nós, o mesmo vai se encontrar um dos evangelhos, a qual vai escrever Lucas, é de conhecimento de todos nós, que os evangelhos vai falar acerca do ministério terreno do nosso Senhor Jesus. Lucas faz parte desses evangelhos sinóticos, a qual também está incluído Mateus e Marcos. Quando nós paramos para analisar a biografia desse Lucas, logo nós vamos perceber que Lucas, ele foi um doutor, Lucas, ele foi um médico, e também ele foi um escritor. Quando nós olhamos o teu currículo, nós nos impressionamos com o tamanho conhecimento que esse homem tinha. Lucas, ele não era testemunha de Jesus, ele não andava com Jesus, todavia tudo leva a crer que ele buscou testemunhas oculares, informações oculares, para que assim ele viesse escrever este evangelho. Se a gente for analisar esse livro, logo também nós percebemos que Lucas também é autor do livro de Atos dos Apóstolos, a qual vai acontecer após a ascensão do nosso Senhor Jesus à destra do Todo-Poderoso. Lucas também vai relatar acerca deste livro. Quando nós olhamos, nós percebemos que Lucas, ele fez parte das viagens do apóstolo Paulo. Ele participou de pelo menos até a segunda viagem missionária do nosso apóstolo Paulo. Ele é tão íntimo dele, a ponto de apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, descrever Lucas como seu médico amado, porque em determinado momento ele curou as feridas do apóstolo
Paulo, mas chegou o momento de Lucas agora relatar todo o evangelho do nosso Senhor Jesus, porque Lucas, ele tinha essa curiosidade de saber quem era Jesus, o que ele fez. Então, todavia, ele vai escrever, ora, esse evangelho. Quando nós analisamos ele, nós vamos perceber que há um diferencial dos outros evangelhos sinóticos, a saber, Mateus e Marcos, porque Gabriel, Lucas sendo o doutor, ele vai dar ênfase às enfermidades. Logo você vai perceber, quando ele vai relatar acerca da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ele vai datar acerca de quanto tempo ela está com aquela enfermidade, porque Lucas, ele tinha um cuidado com isso, pelo fato de ele ser médico, era a sua especialidade. E quando nós ora analisamos o capítulo 8, a qual nós fazemos menção, vai falar acerca de uma história do homem chamado Jairo. Mas para nós entender esse texto, me permita por gentileza contar o contexto dessa passagem. A Bíblia Sagrada agora vai nos relatar que Jesus, ele vai passar para o outro lado do mar, saindo de Cafarnaum, ele vai em direção a Gadara, porque ali havia o homem que estava necessitado, ali havia o homem possesso, que estava necessitado de ser liberto pelo nosso Jesus. Jesus, ele vai pisar naquele lugar e ele vai libertar aquele homem. É interessante porque a cidade de Gadara, judeu nenhum queria pisar lá, porque fazia parte de umas cidades pagãs, a qual era povos que não fazia parte da aliança de Deus, que não fazia parte da aliança judaica. Todavia, judeu tenebroso não pisava naquele lugar. Mas nós sabemos que nosso Jesus é completamente diferente. Ele não pensa como o homem pensa, ele não age como o homem age. Havia um homem que estava completamente necessitado, e Jesus não mede esforço, alcança aquele homem e liberta aquele homem que estava possesso pelo inimigo. Logo aquele homem vai virar missionário da parte do Senhor, a qual a própria irmã vai mencionar acerca dessa passagem aqui nessa tarde. Quando Jesus, ele vai retornar, ele pisa novamente em Cafarnaum, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a multidão de Cafarnaum já estava esperando o nosso Jesus. É importante nós ressaltarmos acerca dessa cidade, porque Cafarnaum era a cidade a qual Jesus habitava. Quando Jesus saiu de Nazaré, a Bíblia diz que ele passa a habitar a cidade de Cafarnaum. Então pensa comigo, o povo de Cafarnaum era um povo privilegiado. O povo de Cafarnaum tinha essa honra de todos os dias ouvir Jesus ministrar, ouvir Jesus falar, ouvir os ensinamentos de Jesus. Não é à toa que certa feita Jesus vai dizer: ai de ti, Cafarnaum, porque se Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres e os prodígios que aqui fizeram, muitos teriam se convertido, porque de fato Jesus fizera tamanhas maravilhas para aquele povo de Cafarnaum. E quando Jesus, ele pisa naquele lugar, a multidão já estava esperando. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso interessante. O que levou aquele povo a esperar Jesus, a voltar novamente do outro lado? O que levou aquele povo a perseverar e esperar a Jesus? E eu aqui ora conjecturando, não sei o tempo a qual ele demorou, mas todavia alguém da multidão poderia se levantar e dizer: Jesus está demorando muito, eu vou para minha casa, eu vou fazer os meus afazeres. Todavia essa pessoa que voltasse para casa não ia ter o privilégio de ver Jesus retornando e ora tendo os teus ensinos. Todavia, se alguém naquela multidão se levantasse, por outra hora colocasse na cabeça: Jesus está demorando demais, eu vou fazer outra coisa, essa pessoa perderia a bênção e não veria Jesus voltar. Mas a multidão estava esperando Jesus e estava na mesma posição até ele retornar. E aquele povo que estava na mesma posição teve o privilégio de ver Jesus retornar. E nós sabemos que aonde Jesus está, esse ambiente nunca mais é o mesmo, a atmosfera muda completamente. É um negócio diferente que o nosso Jesus tem. É um tal de coxo começa a levantar, é um tal de cego começa a enxergar, é um tal de surdo começa a ouvir. Eu fico impressionado. E aquela multidão permaneceu no mesmo lugar, iria ter o privilégio de ver todos os prodígios que Jesus ora manifesta. Eu preciso aplicar isso aqui essa noite, antes de entrar nesse texto a qual o Senhor colocou no meu coração. Aquele povo perseverou no mesmo lugar. Logo nós vamos ver que a ênfase a qual aquele povo vai ter é a perseverança, porque aquele povo esperou até Jesus voltar, até Jesus retornar, até Jesus retornar para se
cidade de Cafarnaum. E quantos não estão perseverando? E quantos não estão esperando a sua volta? Eu preciso dizer isso aqui, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, a qual é ditado como os últimos tempos. E é bem verdade que o nosso amado, o amado de nossas almas está voltando. E será que nós estamos como aquela multidão? Será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos esperando? Ou nós estamos dispersos no meio da multidão? Ou nós estamos dispersos no meio dos nossos? E Jesus está dizendo: persevere. Assim como aquele povo perseverou, persevera. Porque assim como eles perseveraram e teve o privilégio de me ver voltar, assim vai ser a minha noiva. Quando me aguardar, perseverando, me esperando, vai me encontrar. Persevera. Aquele povo perseverou. Aquele povo estava aguardando a Jesus, e Jesus ele vai pisar na cidade de Cafarnaum. Quando aquela multidão ora estava esperando a Jesus, a Bíblia Sagrada ora vai nos relatar que vai se aproximar um homem por nome Jairo. A Bíblia Sagrada nos dá o teu ofício. Ele era príncipe ou principal da sinagoga, como queira dizer os irmãos. Gabriel, o que era sinagoga? Sinagoga é como se fosse uma assembleia. Ali realizava cultos, mas não ficava apenas nisso. Ali também tinha ensinamentos acerca da palavra, tinha rolos da lei. Se você ler em Lucas, no seu capítulo de número 4, se não me falha a memória, Jesus ele vai abrir um desses rolos e vai mencionar acerca de uma das suas profecias messiânicas, que está lá escrito no livro de Isaías. Logo também havia ensinamentos para crianças, também tinha sentenças naquele lugar, a ponto de subjugar a causa de alguém. Logo Jairo, ele era o principal, ele era o regente daquela sinagoga de Cafarnaum. Ou se nós formos trazer para a nossa linguagem de hoje, Jairo era aquele dirigente que iria organizar o culto. Era ele que chamava o pregador, era ele que chamava o cantor, era ele que distribuía as oportunidades. Jairo, ele era esse homem de ofício na sinagoga. Só que esse homem tão importante está passando por uma situação tão complicada. A tua filha está à beira na morte da tua casa, e a Bíblia diz, mediante essa situação, talvez ele ouvindo falar das maravilhas que Jesus fazia naquela cidade, ora ele é impulsionado para se aproximar de Jesus, e ele vai te achegar. Só que entenda, meu querido, essa atitude de Jairo não era uma atitude simples naquela época, não, porque essa atitude de Jairo de se aproximar de Jesus colocava em risco o cargo que ele tinha, colocava em risco o ofício que ele tinha, porque a Bíblia Sagrada ora vai nos relatar, quando alguém se aproximava de Jesus, ou quando alguém confessasse que Jesus era o Cristo, era muito facilmente pelos fariseus, esse mesmo homem ser expulso da sinagoga, ser excluído da sinagoga, porque é bem verdade que no ministério do nosso Senhor Jesus, a tua maior oposição foi os religiosos. Os religiosos não queriam a Jesus. Por conta disso, todo aquele que confessasse que Jesus era o Cristo, ou tentasse de alguma forma se aproximar dele, era expulso da sinagoga. Nós temos esse exemplo em João, no seu capítulo 9, quando Jesus ele vai curar um cego de nascença, a ponto de muitos se questionarem, ir até os pais daquele menino e perguntar quem foi que curou ele, e os pais daquele menino receosos de falar que foi Jesus e não serem expulsos da sinagoga, eles se omitiram e não mencionaram quem foi que curou ele, porque era assim nesta época, quem confessasse a Jesus. Só que é interessante que Jairo, mediante ao ofício que ele tinha, Jairo, mediante ao cargo que ele tinha, ele não mediu esforços de se aproximar de Jesus, mesmo se seu cargo estava em jogo, mesmo se seu ofício estava em jogo, mesmo se seu nome estava em jogo, mesmo se a sua reputação estava em jogo. Eu acho isso muito lindo, eu acho interessante, e eu tenho que falar isso aqui. Jairo entendeu que o ofício dele não valia de nada se ele não se aproximasse de Jesus, o nome que ele tinha não valia de nada se ele não se aproximasse de Jesus, a coisa
coisa que ele tinha em Cafarnaum, o seu nome, toda a tua reputação, não valia de nada se ele não se aproximasse de Jesus. Logo Jairo entendeu: eu vou jogar fora o meu ofício, eu vou jogar fora o meu nome, eu vou jogar o cargo que eu tenho aqui na sinagoga, mas eu vou se aproximar dele, eu vou me achegar dele. Quantos não deixam o nome para trás? Quantos não deixam o ofício para trás? Coloca o nome acima de Deus, coloca o teu ofício acima de Deus, coloca o teu cargo acima de Deus. Quantos estão colocando aquilo que atribuiu aqui na terra acima das coisas de Deus? Eu posso dizer a verdade: enquanto nós estivermos apegados com as coisas aqui da terra, nós nunca vamos abraçar aquilo que o céu tem para nós. Escuta aqui isso aqui, pelo amor de Deus. Jairo entendeu que ele precisava abrir mão. Jairo ele entendeu que toda a religiosidade da época era em vão se não fosse para se aproximar de Jesus. Então Jairo ele larga tudo que ele tinha, ele larga todo o ofício que ele tinha para se aproximar de Jesus. Logo nós vemos aqui uma renúncia de Jairo. Logo nós vemos aqui uma pessoa que larga para estar com Jesus. Será que você que está me ouvindo aqui essa tarde também é como Jairo, uma pessoa que larga para estar com Jesus, uma pessoa que larga para estar perto de Jesus, uma pessoa que abandona para estar perto de Jesus? Porque eu vou dizer a verdade: evangelho sem renúncia não é evangelho. O evangelho que não abandona, o evangelho que não larga não é evangelho. Só que o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: a verdade o segredo é abandonar, é largar aquilo que eu carrego para eu me aproximar de Jesus. Renúncia, renúncia. Jairo ele vai largar. Aleluia. Glória a Deus. Jairo joga em jogo o teu ofício, o teu carro, se aproxima de Cristo. Quando ele se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra perante o Senhor. Quando ele se prostra, ele vai rogar ao mestre, dizendo a tua causa ou aquilo que ele está passando. Só que perceba, antes de Jairo mencionar aquilo que está acontecendo na tua casa, o que me chama a atenção, me comove a tua atitude. Porque antes de mencionar o que ele está vivenciando, primeiro ele se prostra. E todos nós sabemos que o ato de se prostrar é um ato de adoração, é um ato de reverência, é reconhecer a grandeza daquele que está na tua frente. Logo Jairo se prostrando, ele está adorando o nome santo do nosso Senhor Jesus. Logo Jairo se prostrando, ele está adorando a Jesus. E depois ele apresenta a tua causa. É interessante que nós estamos no culto como esse, nós estamos numa tarde da bênção como essa, e todos nós temos causas pendentes, é bem verdade. Todos nós temos coisas a qual queremos que o Senhor realiza. Todavia, nós não devemos esquecer de algo fundamental, que é a nossa adoração, que é adorarmos o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós viemos aqui, mostramos a nossa causa e não trazemos conosco a nossa adoração. Muitas das vezes mostramos para Deus aquilo que nós necessitamos e deixamos a nossa adoração de lado. A adoração de Jairo é mediante a situação difícil que ele está passando, é mediante a situação complicada que ele está passando, porque a situação difícil da tua filha não impediu a tua adoração. A situação difícil que a filha dele passava não impediu o teu clamor até o Senhor. É bem verdade que muitas das vezes nossa vida, por coisas que nós passamos complicadas, por atavios da vida que nos deixa preocupados, nós deixamos de adorar, viemos no culto, ou até mesmo no nosso lar, e a adoração que nós entoávamos a gente não adora mais, porque nós estamos passando por situação complicada, porque nós estamos passando por situação difícil. Então não queremos nem louvar, não temos nem ânimo de abrir a nossa boca e adorar o nome santo do Senhor. Só que Jairo nos dá o ensinamento, mesmo mediante a dificuldade, mesmo mediante o desespero, mesmo mediante a situação difícil, eu não posso deixar de lado a minha adoração, eu não posso deixar de lado o meu louvor, porque adorador que adorador, mesmo mediante o cenário controverso, ele ainda tem o prazer em adorar. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo Jesus neste lugar. Ora, fazendo essa visão, eu vou lembrar de Jó. Quem lembra de Jó? Jó, ele estava passando com a situação complicada, ele perdeu os teus filhos, ele perdeu os teus bens, ele perdeu o teu gado, ele também teve
teve enfermidade, mas mesmo mediante essa situação, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai rasgar a tua veste, ele vai se prostrar perante ao Senhor, ele vai exclamar que nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho essa situação, eu também vou me lembrar da mulher cananeia que lembra, que vai só chegar até Jesus desesperado, porque a tua filha estava enferma. Ela vai se aproximar de Jesus e vai pedir para que Jesus cura a tua filha. A situação estava complicada, a tua filha estava enferma, mas ela não deixou de adorar, ela não deixou de se prostrar. Toda essa visão eu vou me lembrar do homem leproso, quem lembra, a qual Jesus ele desce do monte, e aquele leproso não pensa, não mostra a tua casa. Primeiro ele se prostra perante ao Senhor, primeiro ele adora ao Senhor, mesmo que estava com a enfermidade, a qual na época era de difícil cura. Todavia ele não deixou a tua adoração, porque ele entendia: se eu adorar ao Senhor, se eu exclamar ao Senhor, mesmo essa situação complicada que eu estou vivenciando, o Senhor ele tem a capacidade de mudar esse cenário. Quem lembra de Paulo e Silas quando ele estava na prisão? Que situação complicada, eles estavam presos, eles estavam acorrentados, situação tamanha difícil. E qual foi a solução daqueles dois? De repente um Paulo olha para o outro e fala: vamos adorar ao Senhor, vamos adorar em meio a essa prisão. Que interessante, através dessa adoração as cadeias se estremeceram, as correntes se quebraram e eles foram libertos daquela prisão. Foi através da adoração, foi através do louvor, foi através do clamor que eles fizeram. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas a tua adoração é fundamental para Jesus mudar o quadro desse cenário. A tua adoração é fundamental para Jesus mudar essa situação que você está passando. Talvez você chegou aqui essa noite, talvez na cabeça dizendo: Senhor, está tão difícil adorar, Senhor, está tão difícil louvar, mediante essa situação, está complicado demais, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Mas acima vai dizer o Senhor: acalma o teu coração, não anula a tua adoração, continua adorando. Adora o nome dele. Está complicado, adora. A situação ficou difícil, adora. Porque tudo que o diabo quer é parar o teu clamor, tudo que o diabo quer é parar a tua adoração, porque ele sabe quando você adora em momento difícil, você acumula o combustível dentro de você, a ponto de fazer com que você caminhe mais, a ponto de fazer com que você prossiga. Então não pare de adorar. Jairo se prostra e adora o nome santo do Senhor. Ele vai dizer: Senhor, vai até minha casa, põe a mão na minha filha e ela ficará sã. Jairo vai apresentar a tua causa ao Senhor. Ele vai dizer tudo o que está passando na sua casa e vai exclamar tudo para ele. Quando ele chama Jesus, a Bíblia diz que Jesus agora ele vai partir em direção à casa de Jairo. Só que você vai concordar comigo que Jesus não precisa necessariamente ir até a casa de Jairo para curar a tua filha, porque só a palavra do nosso Senhor, as palavras que saem da sua boca, já é suficiente para curar alguém, para libertar alguém. Jesus não precisa necessariamente estar no lugar. Exemplo disso é quando um centurião vai até Jesus, ele fala: o meu servo jaz enfermo na minha casa. E Jesus, querendo se direcionar até a casa desse centurião, ele fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo a homens: vai para lá, eles vão para lá, vai para cá, eles vão para cá, mas diga apenas uma palavra e meu servo há de curar. A Bíblia Sagrada diz que após aquilo o servo daquele homem foi curado, porque só basta uma palavra do nosso Senhor Jesus para ele libertar, para ele curar, para ele salvar. Só que Jairo, ele queria levar Jesus para casa mesmo assim. Eu acho isso interessante. Ele queria ir mais além, ele queria um estágio a mais. Ele não queria apenas levar a palavra, ele queria levar a presença
presença de Jesus também para sua casa. Porque percebe, meu querido, quando Jairo se aproxima de Jesus, ele está levando Jesus para casa, automaticamente Jairo está andando com ele. Jairo está andando com Jesus. Jairo é o tipo de camarada que ele não quer Jesus apenas em um lugar, não. Ele quer levar Jesus também para outros lugares. Jairo é o tipo de camarada que ele não se contenta apenas em ter Jesus só em um ambiente, não. Nos lugares aonde ele for, ele quer levar Jesus também. Se eu fosse contextualizar para os nossos dias, Jairo não é o tipo de crente que ele quer apenas Jesus dentro da igreja, não. Jairo quer levar Jesus também para fora, quer levar Jesus para tua casa, quer levar Jesus no teu trabalho, quer levar Jesus na rua, quer levar Jesus para pessoas. Jairo não se contenta apenas a ter Jesus em um lugar, ele quer andar com Jesus. E eu tenho que dizer isso aqui, porque é bem verdade que nós estamos passando um tempo complicado, tempos a qual princípios estão sendo mudados, tempos a qual valores estão sendo invertidos, a ponto de que pessoas venham na igreja, a ponto de apenas adorar o Senhor aqui, nesse único ambiente. Todavia, quando acaba o culto, quando dá a bênção apostólica, oração da fé, vai para fora, sem levar a Jesus, só quer Jesus aqui dentro, mas não leva Jesus para fora, para casa, para rua. Eu vou dizer isso aqui, tem pessoas que só quer Jesus dentro da igreja, mas Jesus está te convidando a andar com Ele, Jesus está te convidando a caminhar com Ele, Jesus está dizendo: ei, eu não quero apenas te encher aqui dentro, não, eu quero te encher lá fora também, eu quero te encher na tua casa, eu quero te encher no teu trabalho, eu quero te encher no meio dos teus. O Senhor está dizendo para mim e para você: caminha comigo a ponto de não apenas ser cheio dentro da igreja, de não apenas rodar dentro da igreja, de não apenas me sentir dentro da igreja, mas aonde você pisar, aonde você ir, alguém olha para você e fala: essa aí anda com Jesus, essa aí anda com Jesus, essa aí tem a presença de Jesus. Jesus está me dizendo: ei, leva eu para casa, leva eu lá no teu trabalho, leva eu no meio da rua. Sabe quando você for evangelizar? Então se enche de mim, se enche na rua no evangelismo, se enche na visita no lar, se enche de mim. Não se permita apenas ter Jesus dentro do culto, mas leva Ele para onde você estiver. Jesus está dizendo constância da presença, Jesus está dizendo constância. Jairo não queria Jesus apenas ali, mas queria levar Jesus para casa também. E Jairo é um percursor fundamental para que Jesus viesse até a tua família. Só que quando Jairo, ele chama a hora Jesus, a Bíblia diz que a multidão começa a apertar. A multidão de alguma forma começa a impelir. É bem verdade, todas as vezes que nós queremos carregar Jesus, aparece algum impedimento. É bem verdade, muitas das vezes quando nós queremos caminhar com Jesus, não sei, aparece um negócio, aparecem uns empecilhos a qual você não imagina, a ponto de querer lhe impedir de caminhar com Jesus. Isso é misto. É bem verdade que na nossa caminhada vão aparecer dificuldades, vão aparecer barreiras, vão aparecer empecilhos para nos impedir de caminhar com Ele. Cabe a nós superar essas barreiras. A multidão está impelindo Jairo de levar Jesus para casa, mas mesmo assim, Jesus ele está indo em direção à casa dele. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que vai aparecer a mulher, essa mulher do fluxo de sangue, a qual vai se aproximar de Jesus, tocar na sua orla e parar ele. Jesus ele vai parar para conversar com aquela mulher, a ponto de curar da tua enfermidade. Todavia, Jairo tinha chamado Jesus para casa. Jairo tinha chamado Jesus para ir para a tua casa. Em determinado momento ele parou. No momento que ele estava caminhando para ir para a casa dele, Jesus parou. Se Jairo fosse questionar Jesus: por que você parou se o Senhor estava indo na minha casa? Por que o Senhor vai parar se o Senhor está indo em direção à minha casa? Só que Jairo ele não questiona de maneira nenhuma, porque Jairo entendia que tudo havia um momento certo. Havia um momento certo para tudo. E aquele momento era o momento de Jesus parar para aquela mulher, falar com aquela mulher e curar aquela mulher. Nós temos que entender que muitas das vezes nós viemos num lugar como esse, e muitas das vezes quando nós clamamos, quando nós pedimos algo e viemos de casa cheios de Deus, acreditando: hoje o Senhor vai falar comigo, hoje o Senhor vai realizar. Todavia a gente olha para o irmão do lado e vê o Senhor usando algum vaso para passar um mistério, uma revelação, a ponto
dessa pessoa receber aquilo que estava esperando, a gente começa a questionar, mas Senhor, e eu? Mas Senhor, o milagre que o Senhor ia fazer é como fosse a situação de Jairo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele poderia questionar Jesus, mas era a minha vez, porque o Senhor parou para atender ela, porque o Senhor parou para resolver o problema dela, se o Senhor estava indo resolver o meu problema primeiro, porque Jairo é o tipo de pessoa que ele sabe esperar o tempo, ele sabe o momento certo, ele sabe que vai chegar o momento dele, ele sabe que vai chegar a hora dele, ele sabe que vai chegar o momento que Jesus vai entrar na tua casa e vai mudar completamente o cenário da tua história, mas ele soube esperar. Eu tenho que confortar o teu coração com essa palavra aqui. Talvez você chegou nessa tarde da bênção pedindo algo, ou certa feita clamando para que o Senhor venha realizar alguma coisa, e de alguma forma veio uma frustração, porque você vê para o lado, olha para o outro, e vê Jesus realizando na vida do irmão, e vê Jesus realizando na vida da irmã, a ponto de se questionar, Senhor, mas cadê o meu? Senhor, cadê que o Senhor ia fazer para mim? Cadê que o Senhor ia realizar para mim? E o Senhor está dizendo, calma, espera, eu sei o tempo certo para trabalhar, eu sei o tempo certo de agir, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. O momento era o momento daquela mulher, mas ia chegar o momento de Jesus entrar na casa de Jairo e mudar a tua história, então se prepara, vai chegar o teu momento também, o momento que Jesus vai entrar na tua casa, o momento que Jesus vai mudar o seu cenário. Espera, eu aqui já estou encerrando. Quando Jesus cura aquela mulher, logo a Bíblia diz que vai aparecer alguns de Jairo, próximos de Jairo, vai se aproximar dele e vai dizer, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Percebe que aqueles que andavam com Jairo, próximo de Jairo, vai trazer uma palavra de desconforto para ele, vai trazer uma palavra para desanimar a fé de Jairo. Todavia, Jesus ele vai se manifestar e vai dizer, Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Olha que interessante, até aqui, até esse certo ponto, Jesus ele não tinha se manifestado. Até esse certo ponto, Jesus ele não tinha falado nada, meu presbítero. Até esse certo ponto, Jesus não tinha conversado com Jairo. Todavia, quando apareceu alguém para trazer uma palavra de desconforto, quando apareceu alguém para bater a fé de Jairo, quando apareceu alguém para colocar desesperança no coração de Jairo, foi a hora que Jesus se manifestou. Foi a hora que Jesus falou, Jairo, então crê somente e será salvo, porque é bem verdade, quando tem momentos a qual bate na nossa porta desesperança, bate nossa porta desolação, bate nossa porta palavras, a qualquer colocar desconforto no nosso coração, a ponto de fazer a gente desacreditar. Esses são os momentos que Jesus ele se manifesta, esses são os momentos que Jesus ele entra no cenário para manifestar a tua glória e toda a tua soberania, porque percebe, meu querido, olhe-me aqui, aquele homem veio para Jairo trazendo a notícia que não tinha mais jeito, que não tinha solução, mas o nosso Jesus ele tem a tua forma de trabalhar. E qual é a forma de trabalhar dele, Gabriel? Agir mediante as situações irreversíveis, agir mediante as situações impossíveis. Jesus adora trabalhar no meio desse cenário esse que alguém se levanta e fala, não tem mais jeito, acabou de vez, não adianta enfadar mais o mestre, não adianta vir numa igreja como essa, não adianta dobrar teu joelho e clamar mais, porque o médico desenganou, porque a medicina desenganou. Mas é esses momentos que Jesus ele se manifesta para demonstrar para nós que ele é o Deus do impossível, que ele age onde o homem não consegue agir, que ele vai aonde o homem não vai, que ele alcança o que a medicina não alcança, que ele faz o que o médico não faz. Esse é o nosso Senhor Jesus, que ele age mediante a situação difícil. Eu não sei como você veio aqui, mas eu tenho a palavra do céu para te entregar, eu tenho a profecia do céu para te entregar. Recebe se você quiser, recebe se quiser. Talvez o homem te desenganou, talvez o homem lançou a palavra dizendo que não tinha mais jeito, talvez o homem lançou a palavra dizendo que não tinha mais solução, ou até mesmo o médico dessa terra desenganando acerca de enfermidade, dizendo que não tem solução, que até certo ponto eles conseguem chegar, a partir dali não dá mais. Mas esse é o momento que o Senhor ele vai se manifestar, esse é o momento que o Senhor ele vai se manifestar e vai mostrar que é Deus da tua vida, e vai mostrar que é Deus da tua casa, porque não há impossibilidade para o nosso Jesus. Ele age no impossível, ele faz no impossível.
Ele realiza no impossível. Ele faz acontecer no impossível. Creia, meu irmão. Meu irmão, nós estamos vivendo uma apatia de fé. Nós estamos vivendo uma apatia de crente tendo fé, presbítero. É um tal de crente desacreditando no poder do nosso Deus. Eu vou falar isso aqui. É um tal de crente que já entra aqui desacreditado. O homem fala, não tem mais jeito. Ele abaixa a cabeça, não tem mais jeito, mas não mesmo. Acabou de vez para mim. E o nosso Deus que age no impossível, cadê? O nosso Deus que não é barreira, não é impedimento para o teu agir. O nosso Deus que antes mesmo que houvesse dia, Ele já é. Não há nada nem ninguém que possa fazer escapar das tuas mãos. Quando Ele opera, não há ninguém que possa impedir. Meu querido, olhe para cá. Quem coloca na nossa cabeça desacreditância é o inimigo de nossas almas. Quem coloca na nossa cabeça que não tem mais jeito é Ele. Mas nós temos que ter fé e convicção que o Senhor Jesus tem capacidade de realizar mediante a situação irreversível. A pergunta que eu faço agora: Jairo, ele tinha uma questão. Ou ele ouvia a voz daquele que se aproximou e disse que não tinha jeito, ou ele ouvia a voz de Jesus que dizia somente crer que será salvo. E a pergunta que eu faço é: qual voz que você está ouvindo? Qual voz que você está dando vazão para que você venha de fato tomar uma atitude? Qual voz que você está ouvindo para agir mediante ao cenário que você está vivenciando? Será que é a voz do homem que não está dizendo que não tem mais jeito? Será que é a voz de alguém que está do teu lado que está dizendo que não vai chegar a lugar nenhum? Ou será que é a voz de Deus? Qual é a voz que você está seguindo para tomar uma decisão mediante ao cenário que você está passando? Se você ouvir a voz do homem, você vai permanecer da mesma forma que você está. Mas se você passar a ouvir a voz de Deus, se você passar a ouvir a direção de Deus, Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir o leque e não vai deixar a esperança morrer dentro de você, e não vai deixar a fé morrer dentro de você. Então somente crer será salva, Jairo. Eu já estou encerrando aqui, porque o tempo já está esgotando. Jesus, ele vai de encontro, ele vai até a casa de Jairo, leva contigo Pedro, Tiago e João, os três íntimos dele. É bem verdade que algumas vezes Jesus, quando ia para algum lugar, ele levava apenas esses três. Foi assim no Monte da Transfiguração, como foi assim em determinado momento no Monte do Getsemane. Ele queria levar apenas esses três, porque eram os mais íntimos do nosso Senhor Jesus. Ou seja, esses três vivenciaram o que os outros discípulos não vivenciou. Quando eles vão se aproximar, entrar na casa de Jairo, logo Jairo, a sua esposa, também vão entrar. Jesus, ele vai se deparar com alguns que estavam chorando dentro da casa de Jairo, com alguns que estavam pranteando dentro da casa de Jairo, porque a voz que gritava na casa de Jairo era que já morreu, era que não tinha mais jeito, era que acabou ali. Todavia Jesus, para quebrar todo esse protocolo, Jesus, ele entrou naquele lugar. Jesus, ele se aproxima e aquele povo ora estava chorando, e Jesus se questiona por que chora. A menina não está morta, ela apenas dorme. De repente aquele povo que estava chorando vai começar a rir. Que facilidade para mudar de sentimento de uma hora para outra. Eles vão começar a rir, zombar do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele vai afastar aquelas pessoas, vão tirar aquelas pessoas de dentro daquela casa, de dentro daquele ambiente, porque aquelas pessoas estavam trazendo um cenário de tristeza, aquelas pessoas estavam trazendo um cenário de desesperança. Então Jesus, para facilitar, ele vai tirar do cenário essas pessoas, vai retirar e vai começar a limpar. Perceba, meu querido, que quem limpa essas pessoas é Jesus, mas a casa é de Jairo. Todavia Jairo dá autonomia, dá autoridade para Jesus operar dentro da casa dele. Eu vou dizer isso aqui: Jairo dá autonomia e autoridade para Jesus operar na casa dele. E quando Jesus opera dentro da casa de Jairo, ele vai retirar tudo aquilo que não convém, ele vai limpar tudo aquilo que não era para ficar ali dentro, ele vai retirar tudo aquilo a qual está trazendo um cenário de desespero. Eu posso dizer uma verdade para você: muitas das vezes
vezes o desespero bate na nossa porta. Muitas das vezes o cenário de desespero bate na nossa porta. A desolação bate na nossa porta. A desconfiança bate na nossa porta. A tristeza bate na nossa porta. Porque não deixamos Jesus entrar. Não deixamos Jesus operar do lado de dentro. Não deixamos Jesus fazer do lado de dentro. Só que logo você vai perceber, quando o Jairo dá autoridade, dá autonomia para Jesus operar do lado de dentro, ele vai retirar tudo aquilo que não convém da casa de Jairo. Jesus, ele vai começar a fazer uma limpa. Jesus, ele vai começar a limpar aquilo ali. Eu preciso dizer isso aqui: as pessoas que choravam eram pessoas pagas. Ele era o costume da época pagar as pessoas para chorar, para prantear. Todavia, Jairo e tua esposa colocaram aquelas pessoas para prantear dentro da casa dele, porque Jairo não entendia que aquelas pessoas estavam ali colocando um cenário de tristeza. Só que Jesus, ele conhece o coração de cada um. Ele sabe quem é que tem que estar na casa de Jairo. Ele sabe também quem é que tem que sair da casa de Jairo. Então, pela autonomia que Jairo deu, Jesus, ele vai começar a fazer uma limpa na casa de Jairo, a ponto de excluir aquilo que atrapalha todo o propósito de Jesus dentro da casa dele. Eu posso dizer a verdade aqui: se você dá autonomia para o nosso Senhor Jesus, se você dá autoridade para o nosso Jesus dentro da tua casa, ele vai começar a eliminar tudo aquilo que atrapalha o propósito dele na tua vida. Ele vai começar a limpar tudo aquilo que atrapalha o propósito da sua vida. Porque é verdade que tem pessoas que andam com você, tem pessoas que caminham com você, mas de alguma forma é um empecilho para o propósito de Deus, mas de alguma forma é um empecilho para Deus operar na sua vida. E Jesus, sabendo a intenção do coração de cada um, ele começa a fazer uma limpa, ele começa a fazer uma faxina, porque nada vai atrapalhar o propósito que ele tem sobre a tua vida. Alguém está levantando a mão ali? Eu gosto quando o crente levanta a mão, é sinal que está recebendo a palavra. O Senhor está dizendo: eu vou começar a fazer uma faxina espiritual, porque tem muita coisa atrapalhando o teu propósito, tem muita coisa atrapalhando o meu operar na sua vida. Mas é hoje que Jesus, ele toma o controle, mas é hoje que Jesus, ele entra nesse cenário e ele vai fazer uma limpa. O propósito não vai acabar, o propósito não vai parar, o propósito não vai parar. Ele tem propósito na tua casa, ele tem propósito no meio da tua família. Se o cenário der de morte, se o cenário está dizendo que não tem mais jeito, se o cenário está dizendo acabou, vai parar por aí. O Senhor está dizendo: eu cheguei nesse cenário, e o cenário que era de morte, eu vou tornar vida, 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 vida. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. O cenário é de morte, o cenário é de desespero, presbítero, o cenário é de terror, o cenário está trazendo desesperança, mas o Senhor Jesus chegou. O nosso Senhor Jesus vai dar vida, vai dar vida, vai dar vida. Eu não sei qual é a sentença de morte na tua casa, eu não sei qual é a sentença de morte no meio da tua família, mas o Senhor, ele chega hoje, mas o Senhor, ele chega hoje para dar vida, o Senhor, ele chega hoje para dar vida. Se coloca de pé, se coloca de pé, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele entra no quarto, se aproxima da menina que estava na cama, toca nela e diz: menina, levanta. Logo a Bíblia diz que aquela menina vai se levantar. Quando ela se levanta, Jesus fala: dá de comer para essa menina. Percebe que Jesus, ele levanta ela e já tem pressa de alimentar aquela menina. Talvez você chegou aqui hoje de tal forma, alguma área da tua vida está caído, só que é hoje que Jesus levanta. E Jesus está dizendo: eu tenho pressa em alimentar, eu tenho pressa em sustentar, porque alimento fala de sustento. Não adianta levantar e não sustentar. E Jesus levanta aquela menina e provê sustento para ela, porque é isso que o Senhor quer te dar sustento. Porque, Gabriel, sem sustento a gente levanta e cai. Sem sustento a gente levanta e não consegue permanecer de pé. Por isso que o Senhor quer prover sustento para aquela mulher. Você chegou nessa tarde da bênção no Eivão, meu irmão. Meu Deus, meu Deus, vai ter alimento espiritual aqui nessa tarde. Vai ter alimento espiritual aqui nessa tarde.
vai ter sustento aqui essa tarde. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, mas de alguma forma o inimigo das nossas almas quer nos abater a ponto de não fazer com que nós ficamos de pé, quer nos abater, quer nos fazer cair, mas o Senhor vai dar sustento essa noite. O pão vivo que desce do céu, aquele alimento que nos alimenta e nunca mais nos deixa com fome, é esse alimento que vai te sustentar aqui nesse final de tarde, é esse alimento que vai te sustentar. Você pode fechar seus olhos carnais, você pode fechar. Querido Deus eterno Pai, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua palavra, Senhora, foi apregoada neste lugar. Oh Deus amado, assim como o Senhor mudou completamente o cenário que estava na casa de Jairo, Senhor, sentença de morte, ó Pai, sentença de desespero, ó Deus, mas o Senhor entrou lá para dar vida, o Senhor entrou lá para dar conforto, ó Pai, entrou naquele quarto, ó Deus, e aquela menina que aparentemente estava morta, Pai, o Senhor teve a capacidade de levantar. Deus amado, eu não sei, Senhor, o que está, ó Pai, à beira da morte na nossa vida, Pai, a ponto de cair, a ponto de se derrubar, ó Senhor, mas assim como o Senhor exerceu a tua autoridade na vida daquela menina, exercita a tua autoridade, Senhor, na vida desta igreja essa noite, ó Pai, exercita a tua autoridade, Senhor, no meio da tua noiva, Pai, não vai haver morte, Senhor, não vai haver desespero, ó Pai, não vai haver, Senhor, desesperança. Deus amado, exercita a tua autoridade. Vida. O Senhor está te levantando aqui nesse final de tarde. O Senhor está te levantando no final desse tarde. Ele vai te dar sustento. Ele vai te dar sustento. Você não vai parar. Você não vai estagnar. Você não vai ficar prostrado. Não vai ficar caído. O pão vivo que desce do céu, ele te alimenta hoje. Ele te alimenta hoje. Ele te alimenta hoje. Ele te alimenta hoje. Recebe alimento do céu. Recebe o sustento do céu. Recebe ele, Pai. Oramacandarai. Ribinabacandaramandaias. Ribinarabacandaram. Ribinarabacandaramandaias. Quem pode adorar o nome santo do Senhor? Quem pode adorar o nome santo do Senhor? O alimento que desce do céu, o sustento para a tua vida. Aleluia, permaneça. Fica firme. Aleluia. Jesus pediu para que não contasse para ninguém acerca daquele testemunho, porque o mistério que Jesus tinha era apenas com eles. Jesus tem um mistério com cada um de nós aqui. Então não revele a tua intimidade quando não tem capacidade de entender a sua intimidade com Deus. Guarde essa tua intimidade, que o Senhor ele vai operar grandes coisas na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, glorifico o nome santo do Senhor.